tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E eu serei a professora de vocês de língua portuguesa de hoje, do nono ano. Como vocês estão? Espero que muito bem. Como sempre, eu não ando sozinha, porque eu sou uma mulher muito sortuda. E tenho hoje comigo Késia, que fará nossa tradução para Libras, o que torna a nossa aula muito mais acessível. Aulas essas que vocês podem assistir tanto no ao vivo, na TV, quanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, como também pelo aplicativo Educa Recife. No YouTube, basta vocês acessarem o canal Educa Recife e lá vocês verão a playlist com todos os anos, com todas as aulas desse ano, do ano passado. Então, se vocês precisarem revisar alguma coisa, quiserem recomendar as aulas, tá lá, tá certo? Além disso, a gente tem também o nosso aplicativo Educa Recife, que vocês podem baixar tanto pelo QR Code na tela, como também pelas lojas de aplicativo para Android ou iOS. E uma das grandes novidades desse nosso aplicativo é justamente o chat, que permite a interação entre vocês e a gente. E hoje quem faz nosso chat é nossa queridíssima professora de ciências, professora Carolina. Olá, professora, bem-vinda à nossa aula de língua portuguesa. Obrigada, Camille. É um prazer estar aqui. Oi, gente. A gente está aqui nessa interação hoje, né? Eu, professora Camille, estou aqui esperando vocês, tá? Interajam com a gente, tirem suas dúvidas. Tô doida para aprender mais aqui, hein? Vamos lá, professora. E hoje vamos continuar falando um pouquinho sobre humor, né? Sobre textos humorísticos e hoje vamos falar sobre piadas e anedotas. Mas, para começar, vocês sabem o que são anedotas e o que são piadas? Às vezes a gente convive com o gênero sem saber defini-lo, não é isso? É bem comum. Então, ó, a anedota é um gênero textual humorístico que apresenta narrativa composta por diálogos diretos e situações do cotidiano, ou seja, do dia a dia, que surpreendem o interlocutor. E a graça está justamente nessa surpresa, né? Ela relata uma história curiosa ou engraçada que, geralmente, tem o intuito de provocar o riso. Vocês lembram que na aula passada a gente conversou um pouco que o humor, ele surge justamente pela ruptura do pensamento linear? Então, quando a gente começa a ouvir uma anedota ou uma piada, a gente tende a supor o final, considerando que ele vá seguir um rumo natural ou comum, né? Mas quando essa ruptura é que vem o riso. Ela é produzida, em sua maioria, na linguagem oral. A anedota também está presente na linguagem escrita. Entendê-la pode envolver fatores como entonação, ou seja, o tom com o qual eu pronuncio as palavras, a capacidade oratória. Ora, é fato que existem pessoas que têm mais talento, digamos assim, mais jeito, que contam as piadas e as histórias de uma maneira mais engraçada. Isso se deve pela capacidade oratória, pela capacidade de falar em público, de contar uma história, de acertar o tom, né, do intérprete e até representação, tá? Professora Carol, você gosta de piadas, anedotas? Olha, eu gosto, viu, professora Camille? Agora, eu gosto de rir, né, gente? Quem não gosta de rir, eu amo rir. Mas, assim, realmente, se você pensar direitinho nas pessoas que convivem contigo, né? Você pode perceber duas pessoas contando a mesma coisa. Uma você não vai achar graça e a outra você vai morrer de rir. Pode ser a maior bobagem do mundo. Mas as pessoas têm um dom, né, um talento, né, para contar, né, professora? E fazer Isso. a gente rir bastante, né, achar engraçado aquilo. Uma coisa que se fosse outra, você ia dizer, que Mas graça é tem, né? porque nos gêneros orais a gente não pode desconsiderar o falante. A gente não pode desconsiderar a capacidade oratória. A gente não pode ignorar o jeito que se conta a piada, principalmente porque ela tem um punch.
ela tem aquele momento de graça, ela tem uma reviravolta. Então, se você não acerta esse timing, vai ficar sem graça, né? Eu, como irmã de comediante, eu estou, assim, acostumada, né, com essas histórias. E antes dele ser comediante, inclusive, ele já era um excelente contador de histórias. Sim. Porque, no fim das contas, é isso. Você acaba tendo que ser um contador de história, né? Verdade. E é onde você acerta. Tá, e a gente vai ver algumas anedotas hoje, viu, professora? Olha só. Aí vamos ver se eu sou uma boa contadora de Eita, anedotas meu ou Deus, não. olha aí, testando a professora Camille hoje, hein, gente? Ao vivo. Ao Vamos vivo. lá, ó. Como qualquer texto narrativo, ou seja, aquele que há uma narração, é construída com base no enredo, narrador, personagem e passagem do tempo. Então, às vezes, a gente acha que porque é um textinho curto, é um textinho de humor, não vai ter esses elementos. Mas, ó, quando eu digo que possui um discurso direto, eu pressuponho o quê? Personagens. Personagens que farão esse discurso. Às vezes, é necessário uma passagem do tempo para que haja a graça. Às vezes, você tem um narrador quando diz, Pedrinho, na sala, perguntou tal coisa. Então, eu tenho aqui um narrador. E às vezes a gente não costuma se atentar para esses detalhes do gênero, não é isso? É verdade. Ó, e aí também o que temos mais? Esse gênero textual é comum em ambientes informais e descontraídos e explora diferentes áreas da atividade humana. Transporta, através do riso, uma reflexão sobre as diferentes formas de comportamento e expressões da vida. O tempo todo que você está falando aí, professora, eu só estou imaginando eu numa roda de amigos, falando um monte de bobagem. Mas contando é isso. coisas, né? E rindo, até não aguentar mais. E assim, a gente que cresceu em meados dos anos 90, assim, Meados. eu não sei. A 80, gente 90, que- estamos aí. Não sei se a professora Carol lembra, mas era muito comum uns livrinhos de as piadas mais engraçadas do mundo, as anedotas mais divertidas. Por quê? Porque é um gênero que agrega, né? Muito. Quem não tem aquele piadista da família? Quem não tem? E essa quem não pessoa tem sempre também, aproxima, né? Os e outros. quem não tem também aquele piadista ruim da família, né, gente? Sempre tem aquele tio, aquela tia, aquele parente, assim, que faz a piada do pavê, por exemplo. Que Pra todo ver ou mundo pra conhece. comer. Justamente. Né? Em algum momento, esse trocadilho foi divertido. Pois é, Mas não foi tem o quê? graça, não. Desgastado. É, Então a gente saturou. E aí é que vem, né? A comédia tem que dar uma renovada. isso. Ó, a etimologia, ou seja, a etimologia estuda o surgimento, né, de onde vieram as palavras. Do termo anedota vem do francês anedota, que deriva do grego dota, que significa algo ou coisa impublicável. Por quê? Porque tinha essa vertente também um pouco censurada. Você tem umas piadas um pouco mais ousadas, mais picantes, que não vamos trazer no ambiente da aula, mas existe. E aí por isso que tem esse tom de coisa impublicável. Um dos poucos gêneros textuais capazes de despertar o riso é usado como recurso humorístico do cotidiano. A maioria de suas narrativas passam por modificações devido ao tempo e transmissão boca a boca, que acabam exagerando os casos. Importante dizer que é muito difícil imputar autoria, porque como é um gênero predominantemente oral também, nem todas as anedotas elas são registradas, então elas têm autor. E muitas elas são contadas e recontadas por muitos anos, né? Ao longo dos anos. Então é difícil você rastrear o autor da primeira anedota. Por exemplo, quem fez o primeiro trocadilho do pavê? Não sabemos, mas a gente continua fazendo. E Não é isso, professora? É engraçado isso, né? Essa questão da gente não conseguir rastrear e tudo mais é porque essa história do boca a boca, né? Já que você disse que a anedota ela é um gênero muito que é usado mais oralmente, né? Mais na fala, né? Isso. Então, realmente, depois que você fala uma coisa, o outro pega. Sabe aquela história, gente? Você está conversando numa roda de amigos, fala assim: gostei que só disse que tu falou, vou usar.
Pronto, é isso isso. vai. E aí outras pessoas vão ouvindo e vão até adaptando, né? Isso. Mudando, mudando. Tem tanta coisa que É. a gente fala hoje em dia que já mudou bastante, né, professora? Justamente, é o que acontece com os gêneros orais. Por exemplo, os contos de fada que surgiram oralmente, somente depois, muitos anos depois, é que foram registrados. E aí por isso que você tem tantas versões dos mesmos contos, porque a oralidade, ela permite essa modificação, mas a essência permanece, É né? verdade. Porque a memória, ela é fixada quando a gente escreve. Então a gente fixa uma versão, mas assim, o núcleo, que é mais importante ali, ele permanece mesmo que em versões distintas. E existe uma coisa também de você vai contar uma história, você sempre incrementa alguma coisa, né? Você aumenta um pontinho Você para deixar coloca, mais engraçado, você né? coloca a sua A marca de sua autor. marca, exatamente, né? Não que necessariamente você esteja mentindo alguma coisa ou inventando, não. Mas o modo como você conta, às vezes, influencia Interfere. bastante, né? Exatamente. E é legítimo, viu, gente? Tipo, cada um conta a história. É como eu sempre digo, há várias verdades aqui. Se a gente Isso. tiver um fato, eu sempre uso um exemplo do incêndio, mas eu vou dizer algo positivo. Vai que começa a chover dinheiro aqui, né? Vai que eu vou contar a história de um jeito, você de outro e Kézia de outro, a produção de outro. Por quê? Porque temos pontos de vista e maneiras de contar diferentes. E a memória, ela pega essa peça, assim, é impossível você rememorar tudo. Então a ficção, ela entra um pouco para suprir essas lacunas. E aí, como a gente observa as coisas, é que vai fazer a nossa própria verdade. E a mesma coisa acontece quando a gente repete histórias, né? Eu mesma, assim, eu geralmente, eu tenho certeza que eu estou repetindo tal qual, Exatamente mas é igual, mentira. né? Eu geralmente sempre mudo Mas eu alguma acho que isso coisa. acontece com todo Mas é mundo, normal, né? gente, é normal, tá? Não se inquietem. Vamos ler um exemplo que eu tirei do Aprender Sempre, tá? Ó, aula de português. O professor de português pede a Pedrinho, por favor, diga uma frase com o pronome consigo, né? Então, Pedrinho responde, eu não consigo responder a sua pergunta. Eita! E aí, a graça, qual é aí? Qual foi o punch aí? O humor se constrói pela pluralidade de sentidos que a palavra consigo possui. Porque tá Porque, aí, né, a reviravolta do negócio, exatamente. né? Então, veja, a gente tem aqui o quê? Um texto curto, uma narrativa curta, mas eu tenho enredo, eu tenho personagem, eu tenho um discurso direto e eu tenho uma reviravolta final. Que é, você não espera, tipo, ele construiu uma frase correta, com a palavra correta, mas não na função correta. Porque aqui ele vai usar consigo como um verbo e não como o pronome. Tá O usando como pronome verbo oblíquo. conseguir, né? Isso. E aí a graça é justamente a gente observar a pluralidade de sentidos, o que faz da língua um dos melhores, uma das melhores invenções da humanidade. Por quê? Porque ela é cheia de significados. E E a a gente língua pode portuguesa pode fazer muita coisa, e a gente né? pode fazer esses joguinhos de linguagem. E isso é que nesse caso, é o que é engraçadíssimo, né? Então, quando é pronome e quando é verbo, ele possui sentidos diferentes, embora tenham a mesma grafia. Por isso, a graça da anedota e da esperteza de Pedrinho. Porque Pedrinho foi esperto, Muito, né? bastante, espertíssimo. Ó, e aí, quais seriam as características da anedota? Eu confesso que eu amei muito essa imagem do pintinho, assim, na casquinha. Ó, as principais características são narração relativamente curta, enredo simples, precisa ser simples, textos populares, serve para descontrair, então tem que ser uma coisa rápida. Lembrem que explicar piada tira um pouco da graça Eu da ia falar piada. isso agora, porque se for um enredo complexo, você tiver que explicar e já perdeu a graça, né? Por exemplo, imagina que eu tivesse 5 personagens, 5 diálogos diferentes, uma trama super complexa, que eu não estaria, né, fazendo uso correto do gênero, porque ele se pretende rápido, ele se pretende imediato, até porque o riso, ele é muito rápido, né? Sim. Ou você acha graça ou não, se você precisar realmente de uma explicação, então, ou você não alcançou a referência, o que acontece, e tudo bem,
porque a gente não tem referência Não de tem tudo. de tudo, exatamente. Ou a pessoa contou mal a piada, porque também acontece e tudo bem, viu, gente? Ó, tem uma autoria desconhecida, aparece no ambiente informal, a gente tem uma linguagem simples e coloquial e a presença do humor e da ambiguidade. E a ambiguidade, muitas vezes é a ambiguidade que vai gerar esse humor. Com certeza, Né? eu acho que tá em tudo, né? A gente tem o uso do sarcasmo e da ironia, a presença do discurso direto e retratando situações cotidianas. Então, ó, qual seria uma diferença entre a anedota e a piada? Veja, alguns estudiosos não consideram que haja, de fato, uma diferença. Em Portugal, há uma maior diferença. No Brasil, a gente meio que trata tudo mais ou menos a mesma coisa, né? As anedotas se diferenciam das piadas em alguns pontos. Embora possuam humor e tenham o intuito de divertir e despertar o riso, as anedotas também possuem outras motivações. Para além da comicidade, elas expressam características particulares de personagens ou espaços, lançando mão do sarcasmo e da ironia. Para entender a diferença entre as duas narrativas, é preciso se atentar para um detalhe básico. A grosso modo, a anedota sempre apresenta um duplo sentido, enquanto a piada costuma ser direta e com finalidade cômica. É um breve relato cujo final tem por objetivo provocar risos ou gargalhadas em quem ouve. Então, vamos ver alguns outros exemplos para ver se a gente encontra esse duplo sentido. Né? Vamos lá. Eita, professora Carol, você é obrigada a rir das minhas anedotas, viu? Obrigada. Jesus. Vamos lá, gente. Vamos começar a forçar Olha o riso só, aí. Eu não, tô ó, brincando. A professora pede a um aluno para dizer uma palavra que começasse pela letra C. Ele responde, vassoura. A professora pergunta, e onde está a letra C na palavra vassoura? Está no cabo, diz ele. Vejamos, olha, Ai, meu aqui Deus. a gente não tem exatamente uma ambiguidade, mas a gente tem um trabalho com a linguagem, né? Em pensar, em dizer vassoura, porque o cabo da vassoura Isso. tem letra Nossa, C. ele teve que pensar o dobro, eu Mas, acho, pra professora, poder você falar não isso. acha que um diálogo desse é quase que verossímil dentro de uma sala de aula? Completamente verossímil. Gente, olha, vocês são muito criativos. Vocês saem com cada uma dentro de sala de aula que eu acho isso super de boa, viu? Sinceramente. Eu acho É meio que a fascinante, pessoa né? é muito rápida, assim, Isso. porque você pede pra falar uma coisa, ele vai, pensa em cabo, aí cabo de vassoura, fala vassoura. Gente, é uma coisa, viu? A outra, ó. O que um fantasma disse ao outro? Você acredita em gente? E aqui a gente tem uma subversão, né? Porque, em geral, são os humanos, as gentes, É. que perguntam para outras se acredita em fantasma. E aqui o fantasma pergunta se acredita em gente. E aqui, o que uma pulga disse à outra? Vamos a pé ou esperamos pelo cachorro? São narrativas realmente muito simples. E aqui eu trouxe umas muito curtinhas, provando que a extensão não é essencial. Você pode ter um texto cômico, um texto com personagem reviravolta, narrador e espaço, usando muito pouco. E como isso é possível? Pelo uso criativo da linguagem. A linguagem é tudo, gente. A gente só se comunica através da linguagem. E reparem, eu não estou falando só da linguagem verbal, a linguagem não verbal também, tá? Só pra gente não excluir as outras linguagens, Sim, claro. né? Você sabe, eu amei essa, eu confesso. Você sabe por que a água foi presa? Porque ela matou a sede. Nenhuma coisa tão óbvia, né? Não. Que aí você fala, mentira, por causa disso. Mas veja, aqui, ó, o matar, a gente tá empregando em dois sentidos. Claro. O matar do crime e o de saciar. Porque a gente fala direto, estou morrendo de sede, estou matando a sede. A gente não usa muito Saciar o verbo com a vontade, saciar. né? Não usa A o gente verbo não usa saciar. muito, a gente usa muito matar nesse sentido de saciar. E aí, por isso que a anedota funciona, porque ela vai fazer esse jogo linguístico, né?
E ó, por que o professor usava óculos escuros na sala de aula? Porque seus alunos eram brilhantes. Ai, que Ai, chique, que hein, adorável. gente? Olha aí. Ó, e agora Que que a gente, elogio. aproveitando que a gente está ainda nesse escopo de humor, vamos ver uma historinha que vai trabalhar humor e tirinhas, o humor nas tirinhas. É uma historinha que eu tô contando aqui, eu espero que vocês gostem. Tá? Vamos rezar para rodar direitinho. E este é o meu sinal. E hoje vamos para outra história. Qual será a história de hoje? Vamos conhecer Ana, que adora leitura. Ana lê desde que aprendeu, desde que foi alfabetizada, e ela tem esse hábito constante. Ultimamente, Ana está um pouco interessada em quadrinhos, revistas de super-heróis, tirinhas de humor, e ela tem procurado bastante esse tipo de conteúdo. Como Ana é aluna da Rede Municipal de Recife, ela tem acesso à plataforma Árvore Livros. Esta plataforma aqui. E essa plataforma possui um acervo impressionante de livros, de revistas, de quadrinhos. E Ana fez o quê? Ela foi no lugarzinho de pesquisa e busca e digitou tirinha, porque ela queria ler tirinhas. Como resultado, ela teve algumas opções, o Garfield, Snoopy, Carol, e ela gostou muito da capa da tirinha de Carol, de Laerte. E ela escolheu esse livro para leitura. E ela leu a sinopse. Ela descobriu que Carol não é uma menininha daquelas que morre de medo de sujar o vestido cor-de-rosa nas poças de lama deste mundo. Consciente de sua condição de criança, ela tenta compensar sua falta de experiência com um ímpeto incontrolável de explorar. Esse comecinho da sinopse deixou Ana muitíssimo animada. Ana se identificou com a personagem principal. Por isso ela foi o quê? Ela leu muito e leu por horas. Ela devorou o conteúdo de Carol em pouquíssimo tempo e deixou a sua leitura em pausa, né? Eis que Ana tem uma irmã mais nova, Malu. E Malu gostou muito das imagens que ela viu. Malu ainda não foi alfabetizada. Portanto, ela não tem como acessar o conteúdo escrito das tirinhas, muito menos o humor. Humor este que é o que mais atrai Ana para o gênero. Aí o que Ana fez? Ana, como uma boa irmã mais velha, sentou-se com Malu para que elas lessem juntas e assim Ana pudesse explicar a graça, o humor para Malu. Vamos dar aquela espiadinha nas tirinhas que Ana escolheu ler para Malu? A primeira chama O Grito. E a gente pode ver Carol sentadinha no vaso sanitário, pensando na vida. Eis que ela olha o papel higiênico. E ela tira o lápis que está em seu cabelo e começa a escrever. E acaba o rolo inteiro. Ela escreve, desenha. E no final ela grita: mãe, acabou o papel. E qual é a graça aqui? Onde está o humor aqui? Na situação insólita, né? Visto que o papel não havia acabado antes, o papel acabou porque Carol usou o papel para uma função distinta da que ele possuía originalmente, né? E é engraçado por isso, porque ela está, na verdade, imersa em uma montanha de papéis, mas nenhum deles serve porque ela precisa agora, né? Ana explicou exatamente isso para Malu. A segunda tirinha, a gente tem Carol e o dentista. E eles estão em um diálogo com Carol pedindo cada vez mais lenço de papel, mais lenço de papel, mais lenço de papel. E o dentista entregando, até que ele dá uma olhada e, nossa, onde está a menina? Onde está a Carol? Ela usara os lenços de papel para criar uma corda de fuga,
para fugir do dentista. Então, o humor aqui, ele é pela surpresa, né? A gente fica surpreso, porque a gente não tem noção. O leitor, ele não tem noção do que Carol está fazendo. A gente só descobre o que ela faz no final da tirinha. E aí é a surpresa que vai causar esse humor, né? Coisa que Ana explicou para Malu também. E a próxima tirinha é Carol sonhando. E ela encontra com a sua versão adulta. E ela acha a versão adulta incrível, interessante. Nossa, eu sou Bárbara. E aparece Carol velhinha também. Então, nossa, eu me vejo adulta, eu me vejo velhinha. Quem falta? E aí, quem falta é justamente a Carol mumificada. E aí, o humor aí também está na surpresa. Está nessa surpresa de ter medo de sua versão mumificada. E eis que Malu ficou muito feliz de não só ter visto as imagens, como também ter entendido o conteúdo das tirinhas. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Um beijo. E aí, pessoal, gostaram? Foi um jeitinho diferente da gente pensar onde está o humor nas coisas, né? E como às vezes a gente precisa explicar, e eu acho que tira um pouco da graça, mas nem todo mundo acessa, né? Nesse caso, a menina menorzinha, Malu, ela não tinha sido alfabetizada. Então, como é que ela vai entender se a gente não explica? E como a gente vai explicar se a gente não entende? Não é isso? Então, é importante que a gente tenha um cuidado para ler esses gêneros, que a gente tenha uma atenção, né? E às vezes, eu sei que às vezes a gente olha e a gente não acha graça de primeira. E tudo bem. Mas a gente sempre pode voltar para o texto e achar alguma coisa legal, né? E aí, para terminar, eu queria encerrar a aula, né? Nosso tempo está no final, com essa citação aqui, ó. Os humoristas dizem coisas sensatas revestidas de loucura e loucuras revestidas de sensatez. Então, é importante que a gente também considere esses discursos humorísticos e considere as verdades que são ditas em formas de piada, não é mesmo, professora Carol? Isso aí é uma ótima reflexão, viu? Coisas sensatas revestidas de loucura. Porque parece loucura porque sai do comum. Isso, né? Exatamente. O modo como é passado, né? Parece que não é, que é uma loucura, mas na verdade não é. Sensatez. Uma sensatez. Gente, adorei isso aí, tá? Agora, professora Camila, eu fiquei apaixonada foi pela Malu. Não é? Ela não é fofa? Muito fofa. Pois é, eu também queria roubar pra mim. Não é? Fiquei olhando assim, até me dispersei, viu, gente? Mas foi só a prof que dispersou por causa de Malu, você não, hein? Presta atenção. E se dispersou por conta de Malu, volta aí na aula, porque essa aula vai estar disponível no YouTube, né, prof? Não só no YouTube, como também no aplicativo. Não esqueçam, certo? Aproveitando, professora Carol, quer se despedir? Claro. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês nessa aula sobre anedota. Aprendi muito. Ri com as anedotas da professora Camille, não é verdade? Maravilhosa. Coagida ou não, vocês nunca saberão. Né? Coagida ou não, a gente dá uma risadinha, não, gente? Nada disso, ó. Um beijo pra vocês, até a próxima. Obrigada, viu, Camille? Eu que agradeço, professora. Muitíssimo obrigada a você e a Késia, que está aqui, ó, lutando contra a minha dicção acelerada. Quero também agradecer a produção que permite que essas aulas cheguem até vocês e, é claro, vocês que estão aí assistindo. Qualquer dúvida, vocês podem comentar lá no YouTube que eu respondo, tá certo, pessoal? Como sempre, foi um prazer estar aqui. Até a próxima. Um beijo.